Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 3.8 do capítulo 3 do livro Hidráulica Básica. Vamos então ao enunciado do exercício. Dois reservatórios mantidos em níveis constantes são interligados em linha reta através de uma tubulação de 10 metros de comprimento e diâmetro D igual a 50 milímetros de PVC rígido, como mostra o esquema da figura 3.23. Então aqui nós temos a figura com ambos os reservatórios. Admitindo que a única perda de carga localizada seja devido à presença de um registro de gaveta parcialmente fechado, cujo comprimento equivalente é L igual a 20 metros, e usando a fórmula de Hazen-Williams, adotando C igual a 145, determine. Nós vamos inicialmente resolver a letra A e a letra B, tá? Eu vou ler elas agora e nós vamos resolver elas juntos. Ao longo do exercício, eu vou explicar por que a resolução delas vai ser feita ao mesmo tempo, tá? Então, na letra A, ele fala a vazão na canalização, supondo que o registro esteja colocado no ponto A, que é o modo como a gente pode observar aqui na figura. Letra B, idem. Então é a mesma coisa, vazão na canalização, só que supondo o registro colocado no ponto B. Então, a gente imagina que na letra B, o registro, ao invés de estar aqui, ele vai estar aqui ao final da tubulação, tá? Vamos então à resolução das letras A e B. Bom, vamos então começar colocando algumas informações aqui que nós vamos precisar utilizar para a resolução. E eu vou deixar apenas a figura aparecendo por enquanto, tá? Então, o comprimento real da tubulação, LR, ele é igual a 10 metros. Ele fala no exercício, tá? O diâmetro da tubulação é de 2 polegadas, 50 milímetros. Ele já dá com 50 milímetros, né? E isso é igual a 0,05 metros. Então já está aqui, tá? No sistema internacional. Outra coisa que ele fala é que é de PVC rígido e um registro de gaveta parcialmente fechado, tá? E o registro de gaveta ele tem um comprimento equivalente de 20 metros. Então, eu represento por L e Q, né? E o que significa isso? Que a perda de carga localizada que ocorre no registro é equivalente à perda de carga que aconteceria numa tubulação de 50 milímetros ao longo de 20 metros, certo? Considerando a mesma vazão. Ele fala que ele quer que a gente use Hazen-Williams com C igual a 145, tá? A equação de Hazen-Williams ela é indicada para escoamento turbulento hidraulicamente misto, certo? E que equação é essa? A equação de Hazen-Williams é essa aqui, ó. J é igual a 10,65 vezes Q elevado a 1,85, tá? Sobre C elevado a 1,85 vezes D elevado a 4,87. O C, ele depende do material. O D é o diâmetro. De uma maneira geral, esses valores não mudam. Então, a gente costuma ter valores tabelados em função de uma constante que a gente chama de beta, que seria o conjunto dessas três aqui, tá? Vezes a vazão elevado a 1,85, tá? Esse conjunto, ele se encontra tabelado na tabela 2.3, página 54, ok?
E alguns exercícios do capítulo 2, convido você que ainda não assistiu a assistir aqui no canal, eu resolvi utilizando tabela, outros eu calculei. O problema é que na tabela a gente tem para C igual a 140 e depois ele já passa para C igual a 150. Então a gente não tem o valor tabelado para C igual a 145. Portanto, nesse caso, obrigatoriamente, não dá para eu falar que daria para consultar a tabela. Então, obrigatoriamente, nós vamos precisar calcular o J, certo? Então, aqui vai ficar assim, ó, J é igual a 10,65, tá? Vezes a vazão, tá? Q igual a 1,85, tá? Sobre... Eu vou deixar assim, porque eu ainda não tenho a vazão, tá? O C eu tenho, é 145, então eu já vou colocar aqui, ó, 145 elevado a 1,85, certo? Vezes 0,05, que é o diâmetro, elevado a 4,87, certo? E aí a gente chega, né, elevando a parte de baixo as respectivos expoentes e fazendo a multiplicação, tá? Resolvendo toda essa equação, a gente chega nisso aqui, ó. J é igual a 2.316,73 vezes Q elevado a 1,85. Importante lembrar aqui que o que o exercício nos pergunta é o valor da vazão, certo? Eu não tenho a vazão e aqui eu também não tenho o valor de J, que é a perda de carga unitária, tá? E agora, na prática, aqui que entra a letra A e B, porque o que a gente fez aqui é um cálculo que valeria e vai valer para todas as letras, tá? Mas assim, considerando a letra A e a letra B, é o seguinte, a perda de carga unitária, o J, ele pode ser calculado assim, ó, ΔZ dividido por L. Se a gente observar aqui, esses reservatórios, eles estão abertos à atmosfera, tá? A altura, o nível de água em ambos os reservatórios é de 1 metro. Só que se eu imaginar como é esse eixo aqui, sendo o Z igual a 0, tá? Então aqui em cima eu vou ter o Z igual a 4, né? Seria 1 metro mais esses 3 metros aqui. Então, assim, ele sai do ponto Z igual a 4, cota Z igual a 4, e vem parar na cota Z igual a 1, que seria mais ou menos aqui, né? Exatamente nesse ponto. Então, assim, houve uma perda, e essa perda é o desnível entre os reservatórios, tá? Lembrando que a pressão entre os reservatórios, no fundo, é a mesma, porque ambos têm 1 metro de nível d'água, tá? Então, nesse caso, a perda de carga é o desnível entre os reservatórios. Então, J é igual a ΔZ sobre L. E aí o J vai ser 3, que é o desnível, tá? Dividido por L, e nesse caso, o L vai ser o comprimento total, tá? E quem que é o comprimento total? O comprimento total é o comprimento real, LR, mais o comprimento equivalente, que a gente chama de LEQ, tá? Percebam que aqui, tanto faz se o registro vai estar neste ponto A ou no ponto B. Eu vou somar o comprimento real, que é 10, mais o comprimento equivalente, que vai ser 20, tá? Então, o comprimento total, ele vai ser sempre 10 mais 20, tá? E vai ser 30 metros. Isso tanto para a letra A quanto para a letra B. Então, é importante saber que esse valor não vai mudar, tá? Se o valor não muda, o que acontece?
eu vou ter que a perda de carga unitária J, ela vai ser sempre 3 sobre 30, tá? E aí o valor vai ser igual a 0,1 metro por metro. O que significa isso? Significa que a cada metro percorrido na tubulação, eu perco 0,1 metro. É a perda de carga a cada metro percorrido, tá? Esse valor é o mesmo, tanto para a letra A quanto para a letra B. Como o J é o mesmo, tanto para a letra A quanto para a letra B, então a gente vai pegar esse valor de J, tá? A gente pode chamar essa equação aqui de 2, e a gente vai utilizar esse valor na equação 1, tá? Então, voltando aqui na equação 1, o J é igual a 2.316,73, tá? Vezes a vazão elevado a 1,85. E agora a gente vai substituir o valor de J. Então, aqui vai ficar assim, ó, 0,1 é igual a 2.316,73 vezes a vazão elevado a 1,85, certo? E aí, a gente consegue passar esse valor aqui dividindo, a gente vai ter o seguinte, que a vazão elevado a 1,85, né, é igual a 0,1 dividido por 2.316,73, tá? E isso dá 4,3164 vezes 10 a menos 5, certo? Agora eu preciso extrair, né, o elevado a 1,85, tá? Fazendo por fim essa operação, a gente vai ter que a vazão é igual a 0,00437 metros cúbicos por segundo. Importante lembrar que a equação de Hazen-Williams, o resultado é em metros cúbicos por segundo, uma vez que a gente colocou, por exemplo, o diâmetro em metros, tá? Então, o resultado sempre sai em metros cúbicos por segundo. Geralmente, quando o valor é muito pequeno, apesar do sistema internacional ser metros cúbicos por segundo, é comum a gente colocar o valor em litros por segundo. Então, multiplicando por 1.000, tá? A vazão é 4,37 litros por segundo. Então, essa é a resposta tanto da letra A quanto da letra B. Se você for conferir a resposta no livro, você vai ver que é a mesma, tá? Daí você pode estar se fazendo a seguinte pergunta. Mas será que não foi uma pergunta redundante? Ou seja, por que perguntar, né, para duas situações se o resultado é o mesmo? Não. Na verdade, o intuito dessa pergunta é para a gente perceber, né, que o que vai determinar a vazão é a perda de carga total no sistema, tá? Então, assim, não importa se o registro vai estar no ponto A, tá? Não importa se ele vai estar nesse ponto aqui, ó, ou se ele vai estar nesse ponto aqui. O que vai determinar a vazão que sai do primeiro reservatório e vai para o segundo é a perda de carga total no sistema, tá? Como a perda de carga total é a mesma, então a vazão vai ser a mesma, ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço do canal Hidráulico e até o próximo vídeo.